Olá, aqui é a Joyce do Estante Diagonal e hoje vou mostrar as minhas leituras do mês de outubro. Outubro foi o mês temático de horror do Estante Diagonal, então consequentemente a maioria das minhas leituras foram voltadas para o gênero do terror, suspense, enfim. O primeiro livro que eu finalizei em outubro foi A Hora do Lobisomem, do Stephen King. Eu li nessa edição aqui, eu li no Kobo. E essa edição foi lançada recentemente pela Suma. E essa coleção da Suma tem a proposta de relançar livros que já não se encontram mais facilmente no mercado. Então, A Hora do Lobisomem é um desses livros e a minha experiência com ele foi bem agradável, assim. Eu tava esperando alguma coisa, mas eu gostei da forma como Stephen King trabalhou o mito que envolve os lobisomens. Aqui a gente vai acompanhar uma cidade e tá acontecendo uma série de assassinatos e a gente tem que meio que desvendar qual daquelas pessoas suspeitas pode ser o lobisomem. Eu gostei bastante, me surpreendi, e para quem quer começar a ler Stephen King, eu também recomendo que leia A Hora do Lobisomem, porque dentre todos os livros que eu li do Stephen King, eu acho que aqui tem uma abordagem um pouquinho diferente e aqui eu consegui sentir, sabe, o mestre do terror. O outro livro que finalizei em outubro foi Sorrisos Quebrados, da Sofia Silva, foi lançado pela Valentina. Esse livro aqui ele vai trabalhar a violência doméstica de uma forma bastante crua. O primeiro capítulo desse livro é muito forte. É o capítulo onde a gente vai presenciar o pior ato de violência que a protagonista ela vai sofrer, né? E a história vai desenrolar a partir daí, né? O que aconteceu anos depois desse acontecimento, ela se recuperando, ela convivendo com as marcas que esse ato de violência deixou nela, não só fisicamente, como psicologicamente. E aqui a gente vai ter dois personagens bastante frágeis e sensíveis e castigados pela vida. E eu gostei muito do jeito que a Sofia Silva trabalhou isso. É um livro super curtinho, então vai ter uma outra coisa que não vai ser trabalhado tão profundamente. Tem uma cena em questão que eu achei que não precisava existir aqui, justamente pela bagagem traumática que a protagonista carrega, mas é um detalhe tão pequeno que não estraga a beleza desse livro, então eu recomendo. É um livro aí que tá um pouco hypado, mas eu acho que vale super a pena a leitura, vale vocês conhecerem, porque é uma história muito emocionante, muito tocante e bastante pertinente também, porque trabalha muito isso sobre relacionamentos abusivos e a violência contra a mulher, e a gente sabe que isso hoje em dia é uma coisa que tem que ser trabalhada todos os dias. O outro livro que eu concluí em outubro foi Uma Duquesa Qualquer, e essa sem dúvida foi uma leitura que eu amei fazer, eu amei conhecer essa autora. Você sabe que eu sou super fã de romance de época, e depois de ter conhecido a Tessa Dare, eu fiquei pensando, sabe, como é que eu não conheci essa mulher antes, sabe? A Tessa Dare, ela consegue trabalhar o romance de época, mas ela sempre traz algo novo e algo que falta muito no romance de época hoje em dia. Ela trabalha isso muito bem. Ela cria personagens que vão completamente ao avesso do que a gente está acostumado a acompanhar. Não só a mocinha, mas também o protagonista. Aqui então a gente tem uma plebeia, vamos dizer assim. Ela é uma simples atendente de uma taverna. E pelo outro lado a gente vai conhecer o duque e uma duquesa, a mãe e o filho. E a duquesa, ela quer porque quer um neto, porque o filho dela já tá ficando velho e ele tem que dar continuidade à linhagem dele. E só que o duque, ele tem os seus motivos pra não querer isso, sabe? Isso é um segredo que a gente vai conhecer só mais pra frente do livro. E o livro inicia então dessa duquesa e esse duque indo até esse vilarejo que dá o nome da série, que é Spindle Cove, que é conhecido então como a cidade das solteiras, onde tá todas as ladies da nobreza, eles vão pra lá pra conseguir um casamento. Então a mãe desse duque tá levando ele lá pra conseguir uma noiva. Ela meio que obriga ele, mas eles acabam chegando num trato, né, num acordo. Ele vai escolher qualquer moça daquela cidade e a duquesa vai ter uma semana ou um mês, eu não me recordo muito bem, para transformar essa menina em uma duquesa digna de se casar com ele. O duque vai acabar escolhendo a Pauline, então, que é atendente de taverna, mas eles meio que chegam num acordo financeiro, porque a Pauline, enfim, ela tá passando por uma dificuldade financeira, e ele chega num acordo com ela para ela dificultar então os planos da duquesa, e ele vai acabar dando uma quantia X para ela. Ele sela esse acordo, então ela vai partir com o duque e a duquesa
para Londres para aprender a ser da nobreza. O plot parece ser simples, parece ser previsível, mas não é, porque a carga desses personagens é muito diferente de tudo que eu já li, sabe? A Pauline, ela vem de uma família mais pobre, mas é bem diferente daquele conceito de Cinderela, sabe? Ela tem uma carga, mas ela também tem os objetivos dela, ela tem os planos dela, e ela não quer saber se, sendo duquesa, ela não vai conseguir concluir isso, ela vai dar um jeito de concluir os planos dela. Enfim, gente, eu gostei muito dessa leitura e agora eu quero ler tudo que tiver da peça dela. Outro livro que eu terminei em outubro foi Mr. O, da Lauren Blakely. Esse livro não chega a ser uma continuação de Big Rock, mas vai ter uma certa ligação com os personagens. Em Big Rock, o protagonista é o Spencer, e em Mr. O, o protagonista é o Nick, que é o melhor amigo do Spencer. E a menina que vai acabar sendo o par do Nick é a irmã do Spencer, então tem uma ligação bastante forte. O Spencer também vai acabar aparecendo uma hora ou outra aqui nesse livro. A fórmula da autora continua a mesma, o livro continua sendo narrado pela perspectiva masculina, a narrativa continua muito divertida, muito irônica, com todas aquelas tiragens masculinas, bem escrachado mesmo. Isso é muito legal, as páginas vão virando. Eu só não consegui sacar uma profundidade, assim, na relação dos dois mocinhos. Gostei dos dois livros, mas ainda prefiro o primeiro livro. Mas esse, de qualquer maneira, é um livro muito bom, é uma leitura muito divertida de ser feita. Só não me senti tão conectada com os personagens quanto eu me senti com o primeiro livro. De qualquer maneira, já foi anunciado que a Faro Editorial vai continuar lançando os próximos 3 ou 2 livros da autora dessa série. E eu vou continuar lendo porque, enfim, é uma leitura que eu adorei fazer e eu super recomendo para quem quer sair um pouco da zona de conforto e fazer uma leitura assim, só para se divertir mesmo e te entreter. Voltando então para os livros de terror, eu concluí finalmente esse livro então que saiu pela Martin Claret, que vai ter 3 clássicos do terror, que é Frankenstein, O Médico e o Monstro e Drácula. Não foi uma leitura que eu fiz de uma só vez, eu fui pegando os livros aos pouquinhos. O primeiro livro que eu acabei concluído foi O Médico e o Monstro, que é a história mais curtinha. Todos esses livros eu já tinha uma base do que a gente tem por filmes, outros livros, releituras, enfim. Mas O Médico e o Monstro foi o que menos me surpreendeu, porque, enfim, o desfecho não foi tão diferente daquilo que eu imaginava. Mas eu gostei bastante, e por ser uma história curtinha também, eu achei que foi super válido conhecer essa história. Depois, então, eu li Frankenstein. A finalizar essa leitura, eu acho que foi a história, dentre os 3, que mais me tocou, que eu mais tirei uma mensagem sobre quem realmente é o monstro nessa história. Ao mesmo tempo que a gente entende as motivações do Victor, a gente também entende as atitudes do monstro. Eu me senti muito presa à história. Eu tava completamente envolvida por esses personagens. Eu gostei muito de acompanhar o Victor Frankenstein, que é o médico, viu? Não é o monstro. E sentir, sabe, aquele sentimento ambíguo que ele tem sobre a criação dele, o medo e a covardia que ele acabou criando ao gerar uma criatura. E gostei bastante também de ter esse contato com a criatura ou monstro, né, que não é nomeado na história. E, gente, foi a primeira vez que eu li esse livro e virei fã. E pra quem eu puder, eu vou indicar, leia Frankenstein. É um clássico e a mensagem é muito bonita. E, sei lá, durante toda a minha vida eu vou fazer essa releitura o quanto eu puder, porque é muito, muito bom. O último livro que eu li, então, foi Drácula. Eu gostei muito. É uma história que não me surpreendeu, porque eu acho que de todas era a que eu mais conhecia. Gostei de ter conhecido por ser um clássico e por ter inspirado tantas e tantas e tantas histórias, mas não foi aquele livro que me cativou, sabe? E o Drácula, não sei, não foi um personagem que me colocou medo, enfim. Mas tá aqui, 3 clássicos concluídos no mês de outubro e eu tô super feliz por causa disso. O outro livro que eu concluí em outubro foi Black Hole, na verdade é uma graphic novel, e essa história é a mais conhecida desse quadrinista, que é o Charles Burns, e durante uma década, mais ou menos, ele foi lançando os capítulos separadamente, e até que em 2005 foi lançada uma edição única, então, dessa história. Aqui a gente vai acompanhar mais ou menos 3 protagonistas que vivem ali nas redondezas de Seattle na década de 70. E aqui a gente vai ter um recorte histórico e cultural
muito importante, né, na vida dos jovens que viveram naquela época, onde as pessoas estavam deixando de serem hippies, onde o consumo de drogas estava meio que explodindo, assim, e também a liberdade sexual estava em alta. Existe uma praga e essa praga ela é disseminada através do sexo e essa praga ela se desenvolve de diferentes formas conforme o indivíduo. Então, um exemplo é, um dos personagens aqui, ele tem só uma mutação onde ele tem uma boca no pescoço que parece ter vida própria. Então, como aqui no pescoço, ele consegue esconder com a blusa e ele consegue conviver com os outros jovens que não estão infectados. Por outro lado, tem os jovens onde eles vão desenvolver outras anomalias, como uma deformação facial, vão desenvolver rabo, chifres, então, varia de pessoa para pessoa. E essas pessoas que não conseguem conviver com jovens normais, não conseguem esconder as suas aberrações, eles vão acabar se isolando então na floresta e vão acabar vivendo juntos. Aqui a gente vai acompanhar então a história de 3 jovens, como eu falei. Um já está infectado, mas ele funciona aí como uma ponte entre os não infectados e os infectados, porque ele consegue esconder a anomalia dele. A gente vai conhecer uma outra menina que está prestes a ser infectada e um menino que quer ser infectado. Enfim, gente, eu não posso falar muito, né, pra não falar sobre a história, mas é uma HQ que eu gostei muito, muito, muito. O traço dele é todo feito em preto e em branco, onde o preto acaba dominando, né? E aqui eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Gostei muito do traço, mas eu gostei muito mais da mensagem por trás da história, sabe? É uma história que tem aquelas camadinhas que a gente tem que pensar um pouquinho mais pra conseguir sacar a ideia da HQ. Gostei muito e com certeza vai virar pro top 10 favoritas HQs e graphic novels do ano, com certeza. E a última leitura que eu fiz nesse mês foi Creepshow, então, do Stephen King. E essa HQ é baseada no filme, então, que foi lançado em 1982, dirigido pelo George Romero, que é então o diretor de A Noite dos Mortos-Vivos, que vocês provavelmente devem conhecer. Essa aqui, então, é a primeira colaboração do Stephen King pro universo dos quadrinhos, tá? Obviamente que é só a história dele. As ilustrações foram feitas pelo Bernie Wrightson, eu acho que é isso. E isso aqui, na verdade, é um tributo aos quadrinhos da década de 50. E é retratado de um modo que eu gostei bastante. Eu nunca tinha lido nada assim. E, gente, as histórias são a lá Stephen King, sabe? Tem umas um pouco mais bizarras que as outras. Gostei de todas. Mas tem as minhas preferidas aqui. Se não me engano, no filme, o filho dele, Joe Hill, ele era um menininho ainda e ele faz uma participação. E é muito legal porque as reações dele no filme são reais. Isso eu acabei descobrindo lendo, eu acho que uma partezinha de Coração Assombrado, que é a biografia do Stephen King. Uma outra curiosidade que eu queria falar pra vocês é que a HQ, eu não sei se no filme isso é sim também, provavelmente sim, tem esse narrador. Ele é narrado por um personagem, vamos dizer assim, e ele quebra a quarta parede, então, com o leitor, falando contigo sobre mais ou menos o que vai acontecer nessa história. E ele também, no final, ele traz uma conclusão, sempre fazendo uma piadinha. Eu achei isso bem legal. Esse aqui seria o narrador, né? E aqui ele faz uma introdução e no final ele também aparece. E quando eu vi isso me lembrou muito um outro livro que eu li faz uns 2 ou 3 anos, que é de um autor gaúcho, que provavelmente ele tirou como inspiração, né? Que é Mausoléu, do Duda Falcão. A gente tem esse personagem aqui, que ele vai introduzir as histórias também. Ele se chama Anfitrião, daí ele faz uma introduçãozinha aqui, e é bem legal. Esse aqui é o primeiro livro de uma trilogia, se não me engano, e eu acho que recentemente foi lançado o último livro, que eu não vou me lembrar de como se chama, mas esse Mausoléu é o primeiro e foi lançado pela editora VEC, tá? Os 3 livros. Mas, enfim, eu gostei muito desse aqui, eu recomendo. Eu acho que é uma boa aquisição pra vocês e é uma edição super bonita da Darkside. Eu acho que vale a pena ter na estante também. Ao total, então, em outubro foram 7 leituras. Eu gostei muito das minhas leituras nesse mês e pretendo continuar nesse ritmo em novembro. E é isso, me contem se vocês já leram algum desses livros, o que vocês acharam. Se vocês não gostaram de algum, me falem também, eu acho legal a gente ter esse debate. Não deixe de se inscrever no canal, dá like pra me ajudar na divulgação e a gente se vê no próximo mês. Tchau!